Olá, meu nome é Frederico. Hoje eu falarei um pouco sobre comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Qual a importância da comunicação não violenta para o conflito, para a resolução do conflito? Bom, a comunicação não violenta é uma tese criada pelo psicólogo social norte-americano Marshall Rosenberg. E segundo essa tese, a comunicação não violenta, ela pode ser tanto um comportamento quanto um modo de expressão. Ou seja, para a comunicação não violenta, o mais importante não é nem tanto as nossas atitudes, o nosso comportamento, mas a compreensão dos seus princípios. Nós compreendemos efetivamente o que está por trás da comunicação não violenta. Se eu compreendo, se eu pratico essa compreensão, o meu comportamento ele é secundário. Às vezes eu nem precisarei de palavras para me comunicar de uma maneira não violenta. Mas então vejamos o que consiste a comunicação não violenta. Segundo Marshall Rosenberg, a comunicação não violenta ela se estabelece em 4 princípios. Ela contém 4 princípios, ou seja, são eles: observar sem avaliar, expressar sentimentos, expressar necessidades e fazer pedidos. A comunicação não violenta ela consiste nesse modo de comunicação, nesse modo de expressão ou de comportamento em que, perante um conflito, eu observo uma determinada situação, eu não julgo nem avalio aquela situação, em que eu expresso os meus sentimentos, ou eu tomo conhecimento dos meus sentimentos, identificando-os, e depois eu expresso as minhas necessidades, eu tomo conhecimento das minhas necessidades, identificando-as e clarificando-as, e eu faço pedidos para que essas necessidades sejam satisfeitas. Então, a comunicação não violenta é essa maneira de se relacionar em situações de conflitos em que leva a um resultado de pacificação. É uma maneira de se posicionar durante o conflito de maneira colaborativa, de maneira não adversarial, de maneira não competitiva. Na sua obra Comunicação Não Violenta, o Marshall Rosenberg ele traz um exemplo para ilustrar esses 4 princípios, que é muito interessante. Ele fala que uma mãe chega numa sala, depois de um dia cansativo de trabalho, na sua sala, da sua casa, e a sala está totalmente revirada, as crianças deixaram comida no chão, televisão ligada, roupa jogada atrás do sofá, brinquedos espalhados por todo o chão. Como que essa mãe reagiria perante esse cenário? Para que ela pudesse reagir de uma maneira não violenta, através da comunicação não violenta, ela precisaria de tomar consciência desses 4 princípios e expressar esses 4 princípios. Observar sem avaliar, expressar os próprios sentimentos, expressar as próprias necessidades e fazer pedido ou pedidos. Nesse caso, essa mãe ela poderia se expressar de maneira não violenta da seguinte maneira: ela poderia reunir os filhos e dizer para eles: meus filhos, quando eu chego em casa e vejo essa sala com a televisão ligada, o som alto, roupas espalhadas atrás do sofá, os brinquedos espalhados pelo chão, eu fico triste, eu me sinto frustrada, porque eu gostaria de ver a casa organizada depois de um dia cansativo de trabalho. Vocês poderiam guardar as roupas no guarda-roupa, guardar os brinquedos no local adequado, recolher a comida e desligar a televisão? Nós vamos agora entrar em cada um desses princípios. Nós vamos poder ver que, a partir desse caso, como que essa mãe observou aquela situação sem avaliar, sem julgar. Como que essa mãe expressou os seus próprios sentimentos e as suas próprias necessidades. E como que essa mãe fez pedidos para que a sua necessidade de organização, de ordem, pudesse ser satisfeita. Bom, Marshall Rosenberg nos traz contribuições valiosíssimas sobre isso.
especificamente sobre o primeiro princípio, observar sem avaliar, ele nos diz que observar sem avaliar é uma tarefa que seria como que eu observar uma determinada situação, como uma filmadora faz, sem emitir nenhum julgamento, no máximo dizendo se gosta ou se não gosta. Então, a ideia é justamente retratar uma situação conforme você vê. Peguemos esse exemplo dessa mãe. Ela retrata exatamente o que ela viu naquela sala. Ela se expressou através de uma observação sem avaliação, sem julgamento, porque ela retratou exatamente o que ela viu. Ela não fez nenhum julgamento da conduta dos filhos, nem nada. Ela simplesmente observou sem avaliar. Esse é o primeiro grande passo para uma comunicação não violenta, mas somente ele não é o suficiente. Além de observar sem avaliar, nós precisamos de tomar contato com a nossa interioridade, com os nossos sentimentos, as nossas emoções e tentar identificá-los. Nesse caso, essa mãe, ela pôde dizer ali para os seus filhos o seu sentimento de tristeza, de frustração, depois de um dia cansativo de trabalho, ou seja, ela falou sobre si mesma. Isso é muito benéfico numa situação de conflito, nós podermos falar dos nossos próprios sentimentos. Agora, a pena disso tudo é que, como o próprio Marshall Rosenberg relata na sua obra, nós somos educados por uma alienação dos nossos sentimentos. A nossa cultura, o nosso fazer profissional e até mesmo familiar, dependendo dos contextos, ele reprime a expressão de sentimento, porque o sentimento é visto como algo que não vai acrescentar em nada. O que é valorizado é a maneira certa de pensar e não a expressão dos sentimentos. Mas isso é uma pena na hora de lidar com o conflito de uma maneira pacífica. A expressão dos sentimentos é muito importante. Além da expressão dos sentimentos, a expressão das necessidades, ela é muito importante. A necessidade é aquilo que nós precisamos, é aquilo que num conflito está em jogo para nós, é o que há de mais importante. Nesse exemplo dado, essa mãe, qual era a necessidade dessa mãe? Que houvesse um mínimo de organização, de ordem ali naquela casa, que ela pudesse chegar depois de um dia cansado de trabalho e que a casa não estivesse da maneira como estava, mas com um mínimo de ordem, de organização, de limpeza. A necessidade, ela está ligada ao sentimento. Expressar as próprias necessidades é a chave para uma resolução cooperativa dos conflitos. E por fim, depois que eu observei uma situação sem avaliar, descrevendo-a exatamente como ela é, expressei meus sentimentos ligados com aquela situação, expressei as minhas necessidades que estão ligadas com aqueles sentimentos e com aquela situação, eu formulo pedidos para que esses pedidos possam satisfazer as minhas necessidades num determinado conflito. O grande desafio da formulação de pedidos é que normalmente nós formulamos pedidos negativos, nós temos dificuldade de fazer pedidos positivos. E outra dificuldade que nós temos na formulação de pedidos é que normalmente nós fazemos pedidos abstratos, pedidos em que o outro normalmente não vai entender. Então, o grande segredo de se fazer um pedido numa situação de conflito é que esse conflito seja específico, que esse pedido seja específico e seja positivo, uma ação positiva, como nesse caso a mãe pediu ações específicas e positivas para que os filhos fizessem. Agora, existe uma diferença muito grande entre pedir e exigir. O pedido, para a gente saber se é um pedido, a gente precisa de ver a reação de quem pediu quando esse pedido for negado. Se aquele quem pediu não tiver seu pedido atendido e ele aceitar, realmente foi o pedido. Mas se ele não aceita, aí é uma exigência camuflada de pedido. Enfim, essa é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma maneira extremamente hábil de lidar de maneira cooperativa, de maneira pacífica em situações de conflito. Mediadores a utilizam, negociadores a utilizam, conciliadores e os mais variados profissionais, pessoas podem utilizá-la nos seus conflitos interpessoais, familiares e profissionais.